Muito boa tarde, Ana. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Carol. Com esse friozinho, né, hoje aí começando a semana, a gente vai falar aí sobre um tema bem interessante, principalmente agora nesse período de pandemia, né, que é como entender o luto, né, a morte nesse cenário onde se perdem aí tantas vidas. Por isso eu convidei a psicanalista, a Marjorie Calumbi, que ela vai falar um pouquinho aí com a gente, para a gente poder entender melhor esse tema, não só direcionado a como os adultos entendem o luto, mas também as crianças. Boa tarde, Marjorie. Seja bem-vinda ao Na Medida aí pela primeira vez. Boa tarde, Giane. É um prazer estar aqui participando com você na Medida e a gente poder levar conhecimento e informações aos teus telespectadores. E legal também, né, Marjorie, a gente destacar aí que tu assiste bastante o portal RDC e também o Na Medida, né? Isso, eu já participei em alguns programas na RDC, tenho um carinho enorme por todos aí. Marjorie, para começar a nossa entrevista, a gente sabe que é um tema aí bem abrangente, né? Mas essa questão do cenário aí mundial, né? Esse número expressivo de pessoas aí que a gente vê, né? Tantas famílias perdendo seus entes queridos, né? Como entender o luto nesse cenário atual? Então, Giane, dentro da psicologia, o luto ele não fica ligado apenas à morte. Ele é referente a toda e qualquer perda onde existia um vínculo afetivo significativo. Mas, nesse quadro pandêmico, vamos nos ater às perdas de entes queridos, né? Então, todos, de alguma forma, estamos vivendo mundialmente um luto coletivo. Perdemos o nosso direito de ir e vir, muitas pessoas estão perdendo emprego, perdemos o direito da convivência das pessoas que nós amamos. Tudo isso configura o luto, sem contar as perdas, né, daqueles que foram realmente a óbito. E isso deixa todo um cenário com muita angústia, com prejuízos psicológicos significativos. E se não tomarmos medidas de prevenção, até mesmo de combate a alguns transtornos como depressão, ansiedade, pânico, após a pandemia da Covid, nós teremos uma pandemia de sérios prejuízos psicológicos na população mundial. Pois é, né, Marjorie? A gente entende aí que esse cenário de pandemia trouxe aí diversos sentimentos à tona, né? Tu citaste alguns aí. Por exemplo, a angústia e o medo, a gente sabe aí, né, que as pessoas estão com esse sentimento quase que sempre aí na sua rotina de vida. Quais seriam os reflexos como psicanalista que tu acredita que isso pode trazer no futuro para essas pessoas, né? Que tipo de doenças isso pode vir aí a acarretar na vida dessas pessoas? Exato, Giane. É só essa ansiedade de contrair ou não uma doença que pode nos levar a óbito. Além de nos cuidarmos dos idosos da família, dos que fazem parte do grupo de risco, tudo isso nos leva à angústia, porque são muitas inseguranças envolvidas. As pessoas estão perdendo clientes, perdendo pacientes, porque esses, consequentemente, perderam seus empregos. Então, o cenário é de muitas angústias, né, e de muito medo. O medo é uma emoção primária e que nos protege, obviamente, né? Ele é um indicador de que estamos passando por algo que requer cuidado, atenção, com o intuito de preservação da vida. Porém, quando a gente dorme e acorda com esse sentimento, o nosso organismo está tendo um excesso de sintomas químicos, fisiológicos, psicológicos que leva a prejuízo, sim. Então, isso pode levar a transtorno da ansiedade generalizada, que aí já configura uma doença, e da ansiedade ela pode ir para várias outras vertentes. Pode levar para uma síndrome do pânico, crises de ansiedade. Muitas pessoas são socorridas diariamente com falta de ar e acham que estão com Covid e, na verdade, estão tendo uma crise de pânico. Então, nesse cenário, muitas pessoas que nunca apresentaram nenhum tipo de transtorno psíquico estão começando a apresentar. E aquelas que já eram diagnosticadas
estão tendo sérias recaídas, o que nos leva a uma grande preocupação, porque o sistema público naturalmente já é defasado, agora com a demanda ele não consegue dar conta, os convênios também estão sobrecarregados, as pessoas estão precisando com urgência de acompanhamento da área da saúde mental, então estão encontrando consultas para o final do ano, e os que não têm plano de saúde e ainda estão na dependência de uma vaga no SUS, estão totalmente perdidos. Então, há uma demanda absurda que está levando ao adoecimento até mesmo dos profissionais da área da saúde mental. E a gente sabe aí, né, Marjorie, que já é tão difícil entender essa questão da morte aí para os adultos, né? Que dirá para as crianças aí, que eu sei que tu é especialista nesse tema, direcionado a esse público, né? A gente sabe que esse assunto também é bem abrangente, mas até para começar a entrar nesse assunto das crianças aí, eu li até, fazendo a pesquisa em casa sobre esse tema, que o interessante é que a criança já desde pequena já entenda o ciclo da vida, né? Para que depois possa se chegar, né, nesse ambiente bem mais difícil aí, como a gente está vivendo na pandemia, e creio aí que para as crianças está sendo horrível, né? Porque na verdade a infância é uma infância bem diferente. Até depois que tu responder sobre essa questão, eu quero te questionar sobre essa questão, né, das mudanças da infância, né? Isso. Falar do luto requer falar de perdas, falar de morte, e é sempre um grande tabu dentro da nossa sociedade, né? A gente não quer se deparar com esse tipo de situação, embora seja, de fato, algo natural. Deveria ser um assunto que a gente tenha contato desde muito cedo, porque a morte ela não vem para um percentual da sociedade, ela vem para todos, é 100%. Então, é algo que a gente deveria ter essa cultura de um contato mais próximo desde muito cedo. Porém, ele é evitado, sim, entre os adultos e mais ainda com as crianças. A tendência é de falar que alguém está dormindo ou que viajou, o que não é bom, porque a criança começa a associar a esse tipo de atividade a abandono, a desaparecimento. Então, assim, é importante ter uma ideia da fase que a criança se encontra para se dar alguma resposta, porque ela percebe a tristeza dos adultos em perder os entes queridos e não entendendo o que se passa, ela começa a associar até que ela tem alguma culpa nesse cenário. Então, até os 3 anos de idade, a criança entende a morte apenas como uma ausência, alguém que estava presente e agora não está mais. Depois, na fase dos 6 anos, mais ou menos, ela se preocupa um pouco com a morte, o desaparecimento em relação aos seus cuidadores. Meu pai, minha mãe, minha avó, as pessoas que cuidam de mim morrerem, quem vai cuidar de mim? Então, essa passa a ser a preocupação maior dela. E, a partir dos 9 anos, ela começa a ter um entendimento maior do que vem a ser, de fato, o fato de ter morrido, né? De não estar mais presente. Mas é sempre importante deixar claro a questão de que não volta, né? A irreversibilidade disso, porque ela não pode ficar alimentando essa volta a qualquer momento, porque isso vai deixar alguns vazios que serão preenchidos de outras maneiras na fase adulta, que pode levá-la para algum transtorno, para abuso de drogas. Então, é interessante, seja qual for a versão que os pais decidirem contar, deixar sempre muito claro de que ela não retorna. E como é difícil, né, Marjorie, para os pais, né, conseguir passar isso, né, para a criança. Eu até te questiono sobre a questão, assim, dessa infância que está tão diferente, né, nesse cenário de pandemia. As crianças não têm mais aquela vivência que a gente tinha no nosso tempo, né? Como é que, como psicanalista, tu vê isso? Tu tá tendo relatos de pais, alguém que te procura na tua clínica para falar sobre isso? Como a criança está vivenciando a questão do ensino, né? Que agora está voltando presencial, tem toda aquela questão do digital, o distanciamento com os coleguinhas, né? Com os próprios familiares. Como é que é isso? Exato, Jane. Jane, por incrível que pareça, a adaptação maior
tem sido mais difícil em relação aos pais. A nós, que somos de uma outra época, né? O mundo digital é uma novidade para a gente, mas para essa nova geração é parte da vida dela desde o momento que ela nasce. Então, tem sido mais difícil os pais a questão de que como que eu vou dar conta de acompanhar o ensino junto com essa criança à distância, né? Quem vai ficar cuidando dos meus filhos, já que a babá não pode estar presente, a avó não pode estar presente por ser do grupo de risco. Então, conversar com a criança, ela entende de que ela precisa ter todos esses cuidados de máscara, de álcool em gel, de distanciamento, devido a um bichinho que a gente não consegue enxergar, mas que ele deixa a gente muito dodói e que pode até tirar a gente desse mundo, né? Então, elas entendem bem isso, a forma que se vai levar isso à criança é mais importante. E usar a questão digital, a era digital, a favor dela. A gente não pode estar visitando vovô, vovó, mas a gente pode fazer uma videochamada, né? Você não pode estar convivendo diariamente com os coleguinhas da escola, mas você pode telefonar, você pode pode ligar a câmera, o que para a gente seria muito mais difícil na nossa época, já que a gente não fazia uso de nenhum desses recursos. Então, tendo uma conversa com alguma honestidade, conforme o entendimento dessa criança, ela vai compreender. Tem sido muito pior, bem mais difícil a adaptação dos pais, dos professores e dos adultos. E entrando novamente nessa questão aí do luto, Marjorie, qual seria a importância dos rituais de despedida, né? Para as crianças, eu vi que tu coloca lá na tua coluna, também nas tuas redes sociais, fala muito sobre isso, né? Qual seria a importância até para o pessoal que está assistindo aí essa entrevista entender um pouquinho? Então, Giane, foram séculos, né? Adaptando as questões das perdas. Então, é importante a gente ir de forma simbólica a fazer a nossa última homenagem ao ente querido, seja para levar flores, seja para falar o que a gente gostaria que essa pessoa entendesse, fazer promessas, ou reforçar a importância que essa pessoa teve em nossas vidas. E tem sido tudo muito rápido, né? Não está sendo possível velar o corpo, o que impede de ver e cair a ficha, né, de que realmente essa pessoa faleceu. O sepultamento está sendo feito com um número reduzido de pessoas, não? Então nem todo mundo consegue estar presente nesse momento. Então cria-se inconscientemente uma sensação de que a pessoa não faleceu, mas de que ela desapareceu, uma vez que a gente não vê corpo, uma vez que a gente não tem a oportunidade de estar perto, né? Além do mais, a questão do velório, dos rituais de despedida, há também ali uma oportunidade da gente se solidarizar, né? Receber o pesar dos que nos amam. E, então, ficam muitas lacunas, ficam muitos pendentes, o que leva muito a uma situação do luto complicado, que seria o luto patológico, aquele em que se passa do prazo aceitável, razoável, né, para a pessoa chegar no nível de aceitação, porque o luto ele requer algumas etapas, e são mecanismos de defesas naturais da nossa mente, como ter a questão da não aceitação, da barganha, da raiva, da depressão, até que chegue de fato à aceitação, né? Então, é muito provável que a gente não saia do nível da negação, da raiva. Então, tudo isso leva a um luto patológico que muito provavelmente teremos em grande escala um pouco mais à frente. Já estamos tendo, mas o foco nesse momento não tem sido voltado para essa questão. Porém, vai chegar um momento que o peso vai ser absurdo e os números serão, assim, alarmantes. Então, essas pessoas precisam ter cuidado e o interessante é que, junto com as crianças, leve o conhecimento de que não pode estar presente
mas que de forma simbólica vocês vão fazer alguma despedida. Então, se tem alguma crença, se tem alguma religião, trazer alguém que ministre uma oração, né, uma missa, um culto, o que quer que seja, escrever cartinhas e colocar em barcos de brinquedo e deixar e no mar, dizendo que quando o mar encosta no céu, a pessoa recebe aquelas cartas, né? Levar flores. Enfim, é cada família encontrar uma forma saudável de conseguir fazer de forma simbólica essa despedida para que na mente fique, de algum modo, esse ciclo concluído, não ficar uma lacuna tão grande, tão aberta assim. E qual seria a relação do tempo com o luto? É como tu comentaste aí, né? Para algumas pessoas é aquela situação, a ficha não cai, né? A gente que perdeu o familiar de Covid, eu, por exemplo, perdi, né? E alguns anos atrás perdi meu pai também. Eu sei entender o quanto é importante o tempo, né? Nessa questão aí para te assimilar bem, né? A tua nova fase da vida, como conciliar uma nova etapa, né, Marjorie? Como é importante a questão do tempo, né? Muito. Assim, Jane, quando a gente perde um ente querido, não é só uma pessoa que está indo embora, né? Está indo embora projetos, planos, sonhos, e tudo isso vai deixando uma lacuna imensa que muitas vezes parece que vai nos devorar. A gente vai precisar reformular uma nova versão nossa com aquela ausência. E isso, obviamente, requer muito tempo, porque a nossa mente é um tipo de estômago, né? Ela precisa de um tempo para digerir algumas coisas. Então, é importante passar por todo esse processo de dor, de sofrimento, chorar o que tiver de chorar, né? Resmungar, orar, se chatear. É importante todo esse processo, falar o quanto for necessário e depois relaborar toda essa dor para conseguir passar para essa nova etapa de uma forma que não traga tanta dor. A gente não diz que o luto ele foi superado quando se esquece. A ideia não é esquecer o ente querido, mas é poder não sentir tanta dor, tanto sofrimento. Então, se fica aquela pendência por mais de 6 meses, porque tudo dor não se mede dor, né? E dor é algo muito peculiar, muito pessoal e individual. Dor requer respeito. Porém, quando começa a dificultar a rotina natural das pessoas e ela começa a perder aquele ânimo, aquela vontade de retomar sua vida, retomar suas atividades, está prejudicando esse pesar. Então, talvez seja necessário buscar alguma ajuda que não é vergonhoso, que não denuncia nenhuma fraqueza, muito pelo contrário, denuncia uma vontade de continuar seguindo, apesar de toda aquela dor, apesar de todo aquele pesar. Então, é um momento que, embora muito sofrido, seja aí uma oportunidade, né, para repensar sobre a importância do tempo, da qualidade do tempo que nós passamos juntos com aqueles que amamos. Seja uma oportunidade para a gente pensar sobre o ciclo vital, que tudo que tem vida um dia termina, né, e a gente não pensa a respeito disso. Pensar um pouco sobre o significado da saudade, e exercer a nossa fé, seja ela qual for, e principalmente acessar o nosso poder interno, tão importante que é da resiliência. A gente pegar esse momento e transformar ele a nosso favor de alguma maneira. Para encerrar nossa entrevista, Marjorie, eu gostaria que tu deixasse aí para o pessoal de casa, para quem está aí online nos assistindo, as tuas redes sociais, né? Para quem gostou aí, quer te procurar, quer conferir lá um pouquinho da tua história de vida também. Tá, gente, eu tenho o pessoal e o profissional, né? É o Marjorie Calumbi, o Marjorie Calumbi Psico, no Instagram, Marjorie Calumbi, Facebook, né? E tudo nas redes sociais, podem chamar, lá tem telefone, estou atendendo muito online.
e será um prazer poder ajudar vocês num processo tão sofrido, tão dolorido. O importante é saber que não se está sozinho. Grandes homens atravessaram grandes desertos, mas a gente não precisa passar por essa travessia sozinho. Quando a gente tem alguém para segurar na mão, a caminhada se torna menos árdua. E eu desejo muita saúde para todos os seus telespectadores, Jeane, e que em breve isso seja só uma história de muito aprendizado que ficou no passado. Muito obrigada, Marjorie, com certeza aí será mesmo. E na medida Eu que agradeço. E na medida desta terça fica por aqui, voltamos na quinta-feira com mais assuntos interessantes aí sobre saúde, moda, beleza e bem-estar. Agora você fica com o Portal RDC com a Carol e o Cláudio Andrade. Até lá!